poucos dias foi apresentado um projeto de lei que propõe a federalização dos crimes contra jornalistas, quando houver omissão ou ineficiência das chamadas esferas locais. O fato é que inúmeros assassinatos que tiveram jornalistas como vítimas nunca foram esclarecidos, o que cria uma certa sensação de insegurança, não só para a categoria, mas também para a sociedade. O autor do projeto é o deputado delegado Protógenes, do PCdoB de São Paulo. Deputado, achou que foi da Polícia Federal, não é isso? Ou é? Não sei, não sei qual é a situação jurídica aí. Delegado afastado, isso, licenciado para exercer o mandato de deputado federal por São Paulo, pelo PCdoB de São Paulo. Pois é, essa questão é muito interessante para nós jornalistas, inclusive, né? Nos toca diretamente, porque o que a gente costuma ver, acompanhar, são casos que acontecem principalmente nas regiões do interior, né? Onde acontecem certos crimes, acontecem assassinatos, atentados, né? E o que a gente vê é que, em termos locais, aquela questão nunca é resolvida, nunca é esclarecida. Não é? Então, se perpetua o poder local, o jornalista é afastado, morre, né? O jornal dele acaba. Quer dizer, esse projeto seu, me parece que vem justamente ao encontro dessa questão. Não é? No caso, então, da esfera local, digamos, da Polícia Civil, sei lá, que faz a investigação, né? do judiciário local, não levar a termo uma investigação, uma avaliação, aí entra em vigor esse projeto, essa lei que o senhor pretende aprovar. É isso? Na República Brasileira, nós vivemos dois momentos. Né? O primeiro momento foi um momento de exceção do regime militar, da ditadura militar, com perseguição a grandes intelectuais, a jornalistas, ataques, né, de uma forma assustadora à liberdade de imprensa. E esse projeto é uma homenagem a um dos pilares de sustentação dessa democracia brasileira, que foi construída com muito suor e sangue de muitos brasileiros, de muitos jornalistas, de muitos intelectuais, de muitos estudantes, de muitos operários, de muitos militantes de partidos de esquerda, para que tenha uma certa responsabilidade e respeito à liberdade de imprensa, principalmente à atividade jornalística. Então, nós temos dois momentos. Um momento que foi esse período nefasto da República Brasileira, onde eu até quase fui vítima desse sistema, porque eu ainda jovenzinho, com 15 anos, eu fiz um primeiro jornal de escola chamado Alerta Geral. E só teve uma edição e uma tiragem que foi rodada em mimeógrafo. E era um jornal que falava ali, despretensiosamente, dos casos de opressão, da violência ocorrida pelo sistema estatal da época, onde relatava determinados assuntos que foi considerado subversivo pelas forças de segurança pública da época, e eu tive a minha casa invadida por policiais. Não aconteceu pior porque, naquele momento, meu pai, como era militar, ele interveio e salvou o filho e não o jornal, porque o jornal... a tiragem foi proibida, não permitida, porque senão poderia acontecer algo pior, né? E nessa mesma década de 70, já no ano de 75, nós tivemos aí a perda, né, uma perda muito grande para o jornalismo, para a liberdade de imprensa, né, para essa estrutura, esse pilar de informação da democracia que foi o Vladimir Herzog, o jornalista Vladimir Herzog, morto barbaramente nas dependências do DOPS, cuja apuração ficou pela instituição policial da época e que até hoje não se encontrou os responsáveis por aquele homicídio nefasto. Quer dizer, perdemos um grande jornalista na época que defendia a liberdade de imprensa e relatava o que estava acontecendo na República naquele período da década de 70. Depois, já nesse período de pós-redemocratização, nós estamos vendo aí sucessivos ataques a jornalistas. E um dos símbolos maiores desses ataques foi o jornalista Tim Lopes, da Globo, barbaramente assassinado com o mesmo requinte de crueldade do que no passado, só que o modus operandi diferente. Mas o requinte de crueldade foi o mesmo. E que só chegou à apuração dos responsáveis porque a própria imprensa, toda a grande mídia brasileira, os próprios profissionais, colegas do saudoso Tim Lopes, né, mobilizou a população e assim chegou a alguns culpados, não a todos os culpados, né, que foi morto barbaramente no Morro do Alemão,
no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E, recentemente, nós estamos, parece que, um pouco amedrontados, acuados e talvez perdendo um pouco essa guerra da boa democracia, da boa informação, de sustentação dos pilares dessa democracia brasileira. O jornalismo encontra-se ameaçado. A República encontra-se ameaçada, onde nós estamos presenciando que as denúncias ou as notícias levadas por corrupção nas cidades brasileiras, mais diversas cidades brasileiras, dos diversos estados brasileiros, né, estamos tendo aí levado a óbito vários jornalistas. A exemplo. Deixa eu perguntar uma coisa, desculpa interromper, mas é que quando a gente fala do Vladimir Herzog e do Tim Love, nós estamos falando de jornalistas, a despeito do momento histórico de cada um deles, né, de aconteceu a tragédia de cada um deles, mas são jornalistas conhecidos das principais capitais do Brasil. Mas o problema, me parece, que pega mais mesmo a história, é com jornalistas dessa pequena cidade do interior, não é? Onde não há, quando acontece algum fato dessa natureza, digamos, ele é atacado, ou ele sofre um atentado, ou ele leva uns tiros, sei lá o quê, é que ele não... É difícil ele recorrer, é difícil esse caso chegar às principais páginas. Agora, o senhor propõe que o crime seja federalizado quando é atentado contra jornalista. Ou seja, quem vai cuidar disto, em última instância, é a Polícia Federal. Aí a pessoa não vai falar assim, poxa, mas é um jornaleco lá do interior, para que trazer a Polícia Federal para cuidar disso? Você não já imaginou uma situação desse tipo? Mas é a sensação, né, de impunidade que ela tem que ser parada. Né? Essa sensação de impunidade, a atividade jornalística, ela tem que ter um ponto final. E esse ponto final chega em boa hora com esse projeto 78, ao qual apresentei, federalizando os crimes praticados contra jornalista, protegendo a atividade jornalista, levando para a esfera federal toda a apuração pela Polícia Federal e o julgamento pela Justiça Federal. Por quê? Porque, diretamente ou indiretamente, principalmente, como nós temos hoje, 80% da mídia brasileira são de pequenos ou médios jornais, Exato. De rádios, enfim, repetidores de televisões, e dessas cidades ficam muito desprotegidos essa mídia. Uhum. E essa mídia local tem um contato direto com a população, contato direto com a fiscalização do dinheiro público, e hoje nós estamos vivendo uma república de transparência. E essa transparência do dia a dia está vindo à tona através desses veículos de informação. Então, é assustador quando nós encontramos, né, uma notícia de que o blogueiro Ricardo Gama, foi alvejado com alguns tiros em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele estava no da cidade do Rio de Janeiro. Ele estava fazendo alguma denúncia, alguma coisa na época? Parece que sim. Né? Na época, durante a campanha, ele participou. Fez umas denúncias. Fez aí algumas denúncias. Contra as milícias, eu acho. Envolvendo as milícias, enfim. Me lembro. E logo, 20 dias depois, um jornalista da cidade de Santo Antão, no interior de Pernambuco, chamado Luciano Leitão Pedrosa, barbaramente assassinado. E logo, menos de 15 dias, outro jornalista da cidade de Rio Claro, que é o jornalista Valério Nascimento, que denunciou alguns desvios de recurso público ou possíveis corrupção na cidade de Bananal, no estado de São Paulo. Divisa São Paulo. Divisa com São Paulo, ele foi barbaramente alvejado. E quem fica na responsabilidade de apurar esses crimes? A Polícia Civil local ou a Polícia Militar local para coleta das primeiras informações. E há um comprometimento, quer queira ou quer não, diretamente com essas forças de segurança pública local. Não significa que não vá se paralisar as investigações. Mas essas investigações, muitas vezes, elas são direcionadas ou são paralisadas ou seguem um outro foco de investigação, porque há um comprometimento, de uma forma indireta, com o poder político local. Então, contra isso é que nós estamos querendo proteger o jornalista. Isso que eu queria te perguntar, porque a gente está na reta final, nosso tempo já está esgotando. Eu queria perguntar uma última coisa. Muito bem, geralmente essas situações, esses crimes, esses atentados, né, acontecem envolvendo questões políticas, situação política local, muitas vezes. Né? E o senhor acha que o seu projeto, ele tá sensibilizando aqui os deputados? O senhor acha que vai ser bem encaminhado, vai tramitar sem problemas? Ou o senhor acha que vai ter que conversar bastante, vai ter que gastar muita saliva nessa história? Eu acredito que se eu tiver o apoio da presidente Dilma Rousseff nesse projeto, porque é uma bandeira da presidente Dilma Rousseff, a liberdade de imprensa, que ela disse que prefere a liberdade de imprensa do que
praticamente os canhões da ditadura militar. Então, há todo um histórico que recomenda que se tenha uma situação mais forte no âmbito federal de proteção à imprensa brasileira. E essa proteção ela está direcionada nas instituições federais de segurança pública e de justiça federal, e de Ministério Público Federal também. Então, envolver esses órgãos, que já têm tradicionalmente uma responsabilidade de uma imparcialidade devido à sua competência e atribuição em nível nacional, de determinadas equipes trabalharem nos esclarecimentos desses crimes e punir os culpados e proteger a atividade jornalística e proteger a liberdade de imprensa. Esse é o objetivo maior do projeto 1078 de 2011 que eu apresentei, e eu estou aí conclamando não só aos órgãos de grande mídia, da mídia nacional, como a população brasileira, aos leitores principalmente, a nós leitores assíduos, a que protegemos os nossos jornalistas. Deputado Protósio, muito obrigado pela sua vinda. A gente volta a falar sobre essa questão. Obrigado. Interessa a todo mundo e a nós jornalistas, é claro. Com certeza. Muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até a próxima.